Aí tomou o gol. Puta, velho. Vai tomar no rapaz. Não tem condições não, velho. Não tem condições não, bicho. Aí não dá. Aí não dá. Passou o Pinto, linha de fundo, a marcação. O cruzamento sai na segunda trave, tocou de cabeça, gol do Vasco. Era muito tempo se defender, né? Gol do Vasco. Tá vendo aí? Poderia ser você. Poderia ser eu. Então, deixe a sua gargalhada, a sua risada, o seu ufa, ô Vascão, tem que ser desse jeito, Vascão. Mas eu não vou reclamar não. 3 pontos na conta, muito obrigado, GB. Ele parou no ar. Laço, que jogada, é isso, meu Vascão? Família, no momento que estou gravando esse vídeo, 2h30 da madruga, bom dia, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Tiagão, me conta, o que tem pra gente resenhar nesse dia, pra gente iniciar bem a semana? Família, muita coisa, além de dar uma risada aí com essa galera, família. Cara, essas, eu tava assim, meu Deus, eu tava me olhando ali na galera, cara. Eu tava assim, caraca, seria assim comigo se o Vasco tivesse empatado esse jogo aí. Mas revoltado, cabisbaixo, desanimado. Eu tô no chão aqui jogado, estirado no chão, né? Então, bem obrigado, GB. Mas tem um desabafo também de um torcedor do Vitória que me chamou muito a atenção, falando do jogo, da parte técnica, da parte tática, da parte física. E eu quero aproveitar esse desabafo aqui pra gente trocar uma ideia. Porque ontem eu fui mal educado com o vascaíno que comentou aqui, falando que eu estava sendo desrespeitoso com o Pablo Verrete. E assim, família, isso me incomoda demais. Me incomoda demais porque eu não sei mais o que eu faço. Cara, eu não falo que ele tem dificuldade para isso, para aquilo, é isso, é aquilo. Eu tenho o máximo respeito pelo Verrete. O que eu falo é que ele deve ser reserva. Ele deve ser reserva. E eu não consigo entender. Tá onde o desrespeito? Tá onde? Ser reserva do Vasco é um problema? Ser reserva do Vasco? Eu adoraria ser um reserva do Vasco. Eu acho que quem tá errado é quem comenta isso. Então eu quero ler esse comentário aqui, um outro também, pra gente também debater sobre a situação do Verrete, porque assim, ficou muito claro o segundo tempo que o Vasco fez ontem. Quem não quer enxergar, assim, espero que o Diniz, quem não tem problema, né? Eu, você não, quem manda é o Diniz. É o Diniz que escala. Espero que o segundo tempo, contra o Vitória, o Diniz, poxa, não dá, batata, como diria meu pai. Além de destacar aqui alguns pontos, a convocação do PH, Robert Renan e Piton interagindo nas redes sociais, Ryan, que foi eleito o melhor jogador da partida. Eu separei aqui também algumas imagens para destacar. Esse vídeo tá bem completo, esse vídeo tá show de bola, então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão Estagiário. Manda aí, opa, tá aqui. Deixa eu falar da parceira do canal, que é a GoCase. É isso mesmo, se liga na qualidade dessa garrafinha. Família, esquece. A GoCase tá fechado com o canal Vasco em Família. Você pode personalizar. Dia das Crianças está chegando. E assim como eu, se você tem aqui essa princesa e um príncipe também, tem lá. Você pode personalizar e pode dar a garrafinha para o seu filho, filha. Mas essa aqui, família, olha só que coisa linda, família vascaína. Tá aqui com o nome da minha princesa Isis. Então fecha com a GoCase. Tá aqui o nosso cupom Família Vasco. O link tá aqui também no primeiro comentário fixado. Lembrando que esse é o link dos produtos do nosso Vascão. Mas você pode comprar em todo o site, utilizar aqui o nosso cupom, vai estar ajudando o Thiagão também. Passando de R$200, parcela em 3 vezes sem juros. Fecha com a GoCase para dar uma moral para o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Rapidamente aqui destacar os jogos de ontem, né? E a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. 4-3, Vascão. Ufa, São Paulo contra Palmeiras, 3-2. Rapaz, que é isso, gente? Pra lá, que pênalti é aquele. Bahia 1-0 em cima do Flamengo. Juventude acabou perdendo aqui para o Fortaleza. Cara, foi até o que eu comentei lá no grupo de membros. É muito engraçado isso, cara. Não é, família? O Fortaleza não ganha de ninguém fora de casa. De ninguém. O Juventude até é um bom mandante, né? Manda bem, dá dificuldade lá para os seus adversários. Pô, ganhou do Corinthians, ganhou do Vasco, empatou com o Internacional, não dá mole. Perdeu pro Fortaleza.
Aí quem vai jogar com o Vasco na próxima rodada? Fortaleza. Tipo, só pra dar aquela moral pra encarar o Vasco na próxima rodada. Brincadeira não. Ceará, eita, paulada em 3-0 pra cima do Santos. E o Cruzeiro, cadê o Portuga? Aí, Portuga, 1-1 com o Sport. Família, lembrando que durante essa data FIFA vai ter aí alguns jogos, né? Atlético contra Sport, então o Atlético pode se aproximar do Vasco. Mirassol contra Fluminense, Palmeiras contra Juventude. Tá aí a classificação. O Vasco ganhou algumas posições, né? Subiu aqui para a 11ª colocação, 33 pontos, 9 vitórias na competição. Saldo de gols tá positivo, né? Fez 42 gols e tomou 41. O Vasco tem que melhorar isso aqui, família vascaína. O Vasco até poderia ter ficado aqui na 10ª colocação, né? Mas o Ceará acabou ganhando. É isso. Agora é buscar mais uma vitória diante do Fortaleza. Vai ter um tempo aí para trabalhar, mas assim, é uma excelente chance da gente acabar com essa urucubaca do Vasco de nunca conseguir ganhar no Campeonato Brasileiro do Fortaleza, né? Família, vamos seguir aqui a nossa resenha. Eu tenho certeza que mais jogadores do Vasco vão destacar essa convocação, né? Porque foi bem em cima ali da hora do jogo, então a galera deve estar, né? Então eu vi aqui, ó, que o Hugo Moura compartilhou através das redes sociais dele, merece demais o PH. O Jair também, parabéns, irmão, convocação merecida, Deus é bom. O David também comentou aqui, merece demais. Lucas Piton também destacou a convocação do PH, que merece, né, família? Comentei, acabou que eu gravei 3 vídeos, né, depois da vitória do Vasco, e até postei, um era 00:30 e eu comentei sobre isso, né? Muito engraçado, porque no sabadão eu gravei um vídeo questionando aqui vocês, né? O melhor jogador do Vasco até aqui no Campeonato Brasileiro. E eu falei, na minha humilde opinião, foi... Vai, Thiago! É o PH, o melhor jogador até aqui. Mesmo ali com a falha, né, contra o Ceará, e acabou que mais uma vez teve um impacto na vitória de ontem. Foi assim contra o Cruzeiro, gol e assistência. Ontem, assistência, participando do segundo gol. Então a dinâmica, né, a condição física é muito forte, o arranque, a marcação. Então assim, família, vem fazendo assim um campeonato brasileiro de alto nível. Tá jogando muita bola. Inclusive tá na seleção lá da Bola de Prata da ESPN e merecidamente convocado para a seleção. Família, uma outra resenha que eu queria puxar aqui com vocês, até aproveitando também essa postagem aqui do Lucas Piton, ele botou uma foto, né, ali abraçado com o Robert Renan, e botou, né, tem a canhota você. E o Robert Renan também colocou, né, você sabe muito, irmão. E assim, família, foi um debate aqui nos últimos dias, né, Pumita, Piton, eu até me rendi aqui a opinião da galera pela sequência positiva, é claro, né, do Pumita, principalmente na fase defensiva, mas assim, cara, conhecendo o Fernando Diniz, ele vai voltar com o Lucas Piton. A entrada do Lucas Piton, ela foi muito importante ontem, porque é justamente aquilo que a gente fala com vocês, né? A gente fala aqui no canal, perdão. Ele, por ter a perna dominante, a perna esquerda, ele consegue dar profundidade, alongar o campo, tocar não somente para dentro, né, ou para trás, como o Pumita faz várias vezes, ele consegue alongar, e aí faz esse cruzamento também, consegue alongar o campo no sentido de dar opção também para o ponta ali. Então facilita também para o Nuno, por exemplo, ou para o David, que entrou ali no segundo tempo, porque ele dá essa opção. Ou o ponta corta para dentro e bate, ou, né, o lateral faz a ultrapassagem e aí faz a jogada ali que aconteceu o gol. Então, assim, acredito muito que o Diniz vai voltar com o Lucas Piton. E aí é um papo para o decorrer do dia, da semana, que eu até acho que o Piton ele pode voltar tendo o Hugo Moura e o Barros por ali. Acho que isso ajuda um pouco mais nessa fase defensiva, já que a gente sabe que nesse período recente, principalmente em jogos pesados, o Pumita foi muito bem defensivamente. E esse é o problema do Lucas Piton. Então, de repente, tem que fazer esse teste aí se com o Hugo Moura, com o Barros ali, o Piton vai sustentar defensivamente. Mas foi muito bem. Lembra? O Thiagão erra muito. Mas quantas vezes eu cheguei aqui e falei, não tirem o Piton pra merda. O Piton é o jogador que tem mais assistências no Vasco no Campeonato Brasileiro. Isso é um destaque, a gente tem que destacar. Ah, mas tu defende a saída dele. Defendo. Uma boa venda e aí, né, você tentar, né, reforçar o elenco. Alguns jogadores aí eu defendo a saída pelo passado e aí um passado de alguns vexames. Mas é isso, é vender bem para reforçar o elenco. É isso que eu defendo. Família, vamos seguir aqui. Destacar também o Ryan, né, que foi eleito o craque do jogo, né, marcou ali o gol de pênalti. Eu peguei essa resenha também, né, lá no GE, ele falou que trocou uma ideia ali com o Felipe Coutinho, né, e aí o Coutinho chama ele de Joia, você tá confiante? Cara, o Felipe Coutinho ele até bate bem pênalti, né, mas já perdeu alguns. Não que o Ryan, na sua carreira, claro, né, vai passar por isso também, mas o Ryan bate muito bem, né, família? Ele é o segundo pênalti que ele bate, se você colocar o da disputa contra o Botafogo é o terceiro, e ele pega bem, pega firme, o goleiro precisa né, usar agilidade ali para acertar o canto e pegar, porque ele bate firme. E, mais uma vez, bateu muito bem o pênalti contra o Vitória, além, né, do gol
O Ryan fez o gol na jogada ali do Andrés Gomes junto com o PH, fechou como centroavante, como 9. Tem muita gente que fala que ele não pode fazer essa função. A gente vai voltar a falar do Ryan no final do vídeo. Família, deixa eu passar aqui, né, essas reações e aí a gente volta para fechar o vídeo, desabafando aqui, a galera comentando sobre o Verratti. Eu vou pontuar o que eu acho também da sequência do Vasco aí, principalmente no time titular e até destacando aqui algumas imagens que eu separei aqui, né, tava assistindo novamente os melhores momentos, pra gente destacar o que eu penso. E assim, família, o Vasco tem uma grande chance de potencializar o seu time, de melhorar o seu time, porque tem as peças para isso hoje. Não quer dizer que a gente vai mas a gente precisa potencializar o nosso jogo. E hoje a gente tem peças para isso, tá bom? Se liga só. Série A, você não pode vacilar. Série A, tem que ter concentração o jogo inteiro, velho. Se você piscar, se você vacilar, abraço, acabou. Aí tomou o gol. Puta, velho. Vai tomar no rapaz. Não tem condições não, velho. Não tem condições não, bicho. Aí não dá. Aí não dá. Porra, o time é azarado demais, bicho. O time tomou gol aos 53 minutos. Puta que pariu. Pô, velho, que merda, bicho. Que merda, que merda, que merda, que merda! Eu não aguento, velho. Em cima do lateral, velho, olha pra lá. Em cima do lateral. Puta que pariu. No contexto que foi, um homem a menos no segundo tempo. O desvio bateu, o time do Vitória vinha tentando pegar a bola ali, a sobra com o Osvaldo. Coutinho domina no círculo central. O Vitória se posiciona na defesa outra vez. Claudinho vai lá pra cima da marcação do Piton. Piton carrega a bola, mas lá do lado esquerdo. Toca na lateral, David. Claudinho na marcação, Baralhas é agora a vez dele. David chama o trabalho do Piton. Vai rodando a bola o time do Vasco lá do lado esquerdo, tentando encontrar o espaço. 2 minutos para terminar o jogo. 2 minutos para terminar o jogo. David meteu a bola pra área, subiu de cabeça, tirou o Michael Jesus. Romarinho, toca de cabeça. Matheus França domina, Dudu vai pra cima da marcação. Caiu Dudu, tentou Dudu disputar a bola, ficou caído. Aí o Vasco segue com a bola com o Coutinho, do lado esquerdo. Meu Deus do céu, passou, Pinto, linha de fundo da marcação. O cruzamento sai na segunda trave, tocou de cabeça, gol do Vasco. Era muito tempo se defender, né? Gol do Vasco, Vitória de novo, é muito cruel o destino. GB cabeceia na segunda trave, o Vasco revira o jogo 4-3. Faltando 1 minuto e 30 para terminar o jogo, meu Deus do céu. Quatro para o Vasco, 3 para o Vitória. Era tempo demais, Amando Neto, para se defender com um homem a menos, Amando. O time do Vitória é muito limitado, gente. O time do Vitória é muito limitado, cara. O time tem algumas valências, tem algumas qualidades isoladas. Porém, você percebe que realmente não foi um acidente. Não foi aquele negócio de você montar um elenco e não dar certo. Foi um mau planejamento. Porque o time do Vitória tá jogando uma Série A com um elenco que não consegue ganhar fisicamente de nenhum elenco, velho, da Série A. O Vitória foi amassado fisicamente pelo Ceará. Eu falo físico, quando eu falo físico é de porte físico mesmo, né, de biotipo de jogador, de condicionamento físico. O time do Vitória cansa mais rápido que todos os outros na Série A. E até de estatura, cara. Você vê que o Vitória não consegue ganhar no corpo a corpo. Os jogadores do Vitória não ganham no corpo a corpo de quase nenhum time. Não consegue ganhar no arraste de quase ninguém. Não consegue ganhar em bola estourada, segunda bola, bola aérea. O Vitória perde em tudo para todos os times. Todo jogo é a mesma coisa. A gente foi jogar contra o Atlético, a gente foi engolido fisicamente. Contra o Fluminense, a gente foi engolido fisicamente. Contra o Ceará, a gente foi engolido fisicamente. E contra o Vasco, hoje a gente foi engolido fisicamente. Acho que a cereja do bolo é o quarto gol do Vasco. Que o jogador do Vasco sobe nas costas de Michael Jesus como se fosse um adulto subindo nas costas de um garoto para cabecear, irmão. É um time muito fraco, e às vezes a gente critica o jogador pelo gesto técnico, mas esquece que o jogador tem um biotipo que ele não consegue extrair mais dali. Então quando o elenco é montado, o elenco precisa ser montado pensando no conjunto. E o conjunto Vitória, cara, não tem característica de força nenhuma. Tá aí, família, pra andar mais rápido, já que já vai dar 3 horas da manhã,
acabei aqui não reagindo, mas né, dá pra gente rir, dá pra gente comemorar, vibrar com as reações e também esse desabafo aí do torcedor do Vitória. Porque quando ele fala isso, me chamou muito a atenção. Porque no primeiro tempo, uma leitura minha, não sei se você pensa como eu, família, terminou 2-1 para o Vitória. Com erros do Vasco, sim. Erro na bola aérea, no segundo gol, sim. Mas eu achei que o Vitória saiu vitorioso do primeiro tempo, porque correu mais que o Vasco. Dividiu melhor que o Vasco. Então, quando ele falou isso, eu falei, não é possível. Poxa, no primeiro tempo o Vitória ganhava as divididas, preenchia espaço, porque o Vasco tem muita dificuldade física. Já falei isso aqui algumas vezes. Coutinho, Verratti, é difícil conciliar, ainda mais com o Tietchan. E aí, família, eu tava vendo essa imagem aqui, que é do primeiro gol, né? É uma jogada que inicia num chutão, aí o zagueiro do Vitória, né, escora pra cá, pro Eric, e aí vem o Nuno e o Tietchan pra dividir com ele. Ele consegue girar em cima do Nuno, dá o tapa, o Tietchan não tem a pegada, não para, não faz a falta, o cara consegue abrir lá. E o PH, por um estilo do Fernando Diniz, já tá lá pra dar opção, né? Se o Vasco ganhar a bola aqui, ele já estaria lá pra dar opção, essas viradas de jogo e tudo mais. E aí não conseguiu fazer a recomposição, time escancarado, porque não ganhou a dividida aqui. O Diniz até fala, deu pra ver na transmissão, faz a falta, tem que fazer a falta. Nem o Nuno, nem o Ryan, nem o Tietchan conseguiram pegar, o cara faz essa virada lá. Então assim, eu entendo que se é o Barros ou o Hugo Moura por aqui, de repente essa jogada não aconteceria. Não sei. Eu acho, né, que o Hugo Moura ia chegar nele ali, ia tentar travar, coisa que o Tietchan não tem essa pegada. Então assim, família vascaína, esse desabafo dele ali, cara, e você olha pro segundo tempo do Vasco, como as coisas mudaram. O Vasco teve sim falhas defensivas, o segundo tempo o Vitória saiu lá na cara do gol por erros, teve a movimentação que o cara faz o gol, o Cáceres, né, mas estava impedido, então o Vasco errou. Mas aí é uma das mudanças que eu estou falando aqui. Cabeça de área do Vasco, na minha opinião, é Hugo Moura e Barros. Aí que tá. É porque o Tietchan tá mal? É porque o Tietchan não contribui? De forma nenhuma. É porque o Tietchan é um cara muito qualificado com a bola, mas sem bola, o Vasco sofre muito. Sofre, dá muita liberdade para o adversário. E a gente não deu essa liberdade contra Cruzeiro, contra Flamengo. Bahia teve a expulsão com Barros e Hugo Moura. Então, muita gente comentou isso aqui no nosso vídeo de pós-jogo e eu concordo plenamente. E aí eu vou entrar aqui, família, na questão do Verratti, rapidamente, que meu amigo comentou assim, ó. Deixa eu ver o nome dele aqui. Cleudo Pereira, não sei. É isso, vamos lá, ó. Meu Deus, cara, esquece o Verratti. Por que tanta crítica? O cara não está numa boa fase, sim, mas não é pra tanto. Não é pra tanto você criticar o cara assim. E um outro amigo aqui, o Diogo, agora, Thiagão, o segundo tempo era pra deixar o Verratti na área. Viram a quantidade de cruzamento na área com a entrada do Lucas Piton? Entendo que o momento do Verratti é para banco, mas hoje no segundo tempo, com certeza ele ia guardar um. Então assim, cara, deixa eu falar uma coisa com vocês. Pegando aqui o comentário do nosso parceiro de Diogo, né? Porque eu ouvi muito esse argumento no jogo contra o Santos. Ah, se o Verratti estivesse lá. Ah, isso aqui. Gente, para! Para, cara, para com isso. É bom meu amigo aqui, né, que me criticou, porque eu não estou criticando o Verratti, eu sou Vasco. Eu só acho que vocês também. Para de ficar defendendo o jogador. Para de ficar passando pano para jogador. Caraca, ninguém aqui, eu não estou desrespeitando o Verratti. Até porque, repito, está no banco do Vasco. Isso é uma honra, é um privilégio. Parem de apequenar o Vasco. Já falei isso aqui, você está apequenando o Vasco. Ah, mas ele é o artilheiro do Brasil. Poxa vida, tá aí um excelente argumento para você. Olha, o nosso time melhorou tanto, tem opções agora, que o artilheiro do Brasil está no nosso banco e pode entrar no decorrer das partidas. Olha só que bom argumento para você. Vocês não percebem que esse tipo de defesa incondicional é um apequenamento do Vasco? Vocês não observam isso, que não é possível. E aí eu acho muita contradição, muita, porque a gente sempre cobra contratações, diretoria incompetente, não contrata direito, olha os jogadores que tem, e é isso, e aquilo. E agora que o time tem condição de mudar uma característica, botar o Ryan, pelo amor de Deus, não falem isso, que o Ryan não pode jogar de referência. Ontem, eu acho que caiu por terra isso também. Ele teve chance de cabeça, ele foi elemento surpresa, ele fechou como centroavante, saiu gol de bola aérea, e aí ele segurando ali um atacante também pro GB ficar sozinho com o seu no mano e ganhar na cabeça. Então o Ryan pode fazer, claro que ele pode fazer a referência, porque ele é diferente. O Ryan é craque, o Ryan é alto nível, então ele não pode só jogar aqui. Jogador limitado só joga numa função. O Ryan não, pode fazer a referência com toda a certeza, porque ele é alto nível, ele é diferente. Então parem com isso, pelo amor de Deus, de apequenar o Vasco. O Vasco melhorou, o Vasco tem opções. Não tem nada de errado um jogador ficar no banco, gente. E se eu estou falando isso aqui, não é para criticar o Verratti, não é para pegar no pé dele, é para melhorar o Vasco. Ontem, pelas mudanças
pela entrada do Andrés Gomes, que foi fundamental, o Vasco ganhou. Você tá defendendo o Verratti em relação ao Vasco pontual, caminhar na temporada. Tu tem noção disso, cara? Como isso me incomoda? Por isso que eu fui mal criado ali. Eu não vou te responder porque eu não estou com paciência. Depois de uma atuação dessa, de uma virada dessa, eu não poder falar que o Verratti tem que ficar no banco, eu não vou falar da partida. Porque a saída do Verratti foi fundamental pro Vasco virar o jogo. Ou não foi? O Ryan fez um gol, o Nuno deu o Andrés Gomes deu assistência, o cara participou ativamente da virada, assim como o Ryan de centroavante, e eu não posso falar que a saída do Verratti foi muito boa nesse sentido? É pegar no pé dele? Pelo amor de Deus. Ó, esse é meu discurso, tá? Vocês estão apequenando o Vasco. Estão apequenando o Vasco. E aí eu já falei isso aqui. Com a saída do Verratti, eu não falo isso aqui, o Vasco passa a potencializar outros jogadores. Como quem? O seu Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho que estava muito mal na partida, mas ainda assim com o Verratti em campo, aos 46 ali nos acréscimos, ele dá um lançamento pro Ryan atacando espaço, atacando a última linha, o que a gente tanto pediu no jogo contra o Flamengo, pro Diniz deixar o Ryan de referência para ele atacar essa última bola, essa última linha. Olha o lançamento dele, tô mostrando aí a imagem para vocês. Que lançamento. E aí depois tem um lançamento desse, né, para o Andrés Gomes, aos 9 minutos do segundo tempo. Uma fatiada, ele acha o Andrés Gomes na ponta direita. E aí é aquela galera que fala do Matheus Pereira. Ah, o Matheus Pereira joga mais, família. Se o Felipe Coutinho tiver as peças na frente para atacar o espaço, de mais mobilidade, para associar, o Felipe Coutinho vai achar. Ele é gênio. Ele é gênio. Então, pelo amor de Deus, parem com isso. Parem de apequenar o Vasco. Olhem para o lado positivo. O artilheiro do Brasil vai ficar no banco. Olha só. Passa a exaltar outras situações, como a movimentação, como a janela, outros jogadores que estão se destacando, que é o caso do Ryan, que é o caso do Andrés Gomes. Separei aqui, ó, olha só a estatística dele, Pedrosa até colocou, deixa eu ver aqui, ó, 3 assistências em 8 partidas. Esse cara tem que jogar, esse cara tem que ter dinâmica aqui na ponta direita, ele e o PH. Olha a direita que vai ficar de força física, de velocidade, de recomposição. E o nosso centroavante não tá bem. Então, repito, parem de apequenar o Vasco. Tô te dando aqui um bom argumento. Olha o lado bom da coisa. O artilheiro do Brasil tá no banco. Por quê? O time fez uma boa janela. O Vasco tem opções. Esse é o lado positivo. É o Vasco voltando a respirar, a ter opções, voltando a ter um bom elenco, né? É isso que tá acontecendo. Meu Deus, isso tá me deixando maluco. Juro pra você que tá me deixando maluco. Depois da atuação de ontem do segundo tempo, o sujeito vem aqui me criticar porque eu estou falando que o Verratti tem que ficar no banco. É amor demais ao Verratti, cara. Eu gosto dele também, eu sou muito grato, mas eu sou mais Vasco. Então se a gente encontra um time que pode chegar mais próximo das vitórias, porque a gente nunca tem certeza de nada, certo? Mas é um time que consegue performar melhor, o meu 10 aparece mais no jogo, eu consigo trazer o ponta, e ele quebra bem o galho ali de movimentação, atacar espaço, chute, bola aérea, não tá fazendo falta, e minha referência não tá bem? Por que não? Meu Deus, vocês vão me enlouquecer com isso. Chega, deixa eu editar o vídeo e dormir e amanhã, hoje ainda, né? A gente troca uma ideia, mas eu precisava desabafar. Não é possível. O que precisa mais pra essa galera olhar e falar assim, não, realmente, cara, vamos dar uma segurada porque o time performou melhor. Já foi uma amostra contra o Santos e esse segundo tempo diante do Vitória, eu acho que não deixa a dúvida que o Vasco precisa ter uma sequência de jogos sem o Verratti. Ah, testou? Não, vamos. Não é assim. Uma sequência com esse time aí. Nuno, Ryan, Andrés Gomes e Coutinho. Vamos ver se a coisa vai caminhar bem. No jogo contra o Fortaleza, nem pensa, tá? Fui!